Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que vendeu a transmissão de todos os seus jogos como mandante durante a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Quem será o responsável por transmitir as partidas da Lusa será o canal Gold, que está no YouTube. Bora falar também sobre o Santos, que anunciou a chegada de David Washington, atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Chelsea, empréstimo até o fim da temporada. Volante Thiago Maia também já havia tido a sua confirmação de chegada feita pelo presidente Marcelo Teixeira na quarta-feira. Preciso te atualizar ainda sobre o Botafogo, que voltou a negociar com o Roberto Mantini, técnico italiano que até outro dia foi comandante da seleção azzurra. Já passou por diversas equipes importantes. O maior entrave para sua contratação diz respeito ao salário. Ele quer ganhar mais até do que Abel Ferreira, o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Hora de falar sobre Dorival Júnior. O técnico da seleção cogita fazer uma limpa no Flamengo para as eliminatórias para a Copa. Você sabe que o Brasil enfrenta no mês de março Colômbia e Argentina. É a data FIFA mais complicada das eliminatórias para o Brasil. E diante desse cenário, o Dorival estuda convocar até 4 jogadores do Flamengo. São eles o lateral direito Wesley, o lateral / zagueiro Danilo, o meio-campista Gerson, além do zagueiro Léo Ortiz. Nenhum deles teve a sua confirmação de convocação feita, mas o Flamengo já recebeu informações de que isso pode acabar acontecendo. Dos 4, 3 são veteranos em convocações. A única exceção é do Wesley, que nunca havia sido convocado, mas talvez seja aquele que mais mereça estar jogando muita bola, e diante da escassez de laterais direitos, a pedida, a convocação dele seria algo extremamente justo. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Flamengo que pode ter esses desfalques todos acumulados no mês de março, de abertura de Libertadores da América. Bora falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6 milhões e meio de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6 milhões e meio de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco, e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo que também tem intenção de fechar com um volante. Há quem garanta que tem negociações avançadas, confesso que eu ainda não descobri o nome desse volante, que chegaria para substituir o Otávio, vendido para o Fluminense por 1,5 milhão de dólares. Otávio que tinha um custo mensal de 800 mil, entre salários, direitos de imagem e luvas. Hora de falar sobre o Palmeiras. Começando com um destaque internacional que Vitor Roque quer jogar no Verdão, isso não é dúvida, todo mundo já está sabendo. Mas o Vitor Roque deu uma causada, mais uma hoje, lá no Betis. Na semana passada, o atacante brasileiro havia se apresentado com atraso para uma viagem da Liga Europa. Nessa quinta-feira, ele foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, na derrota do time dele. Ainda assim, o Betis acabou se classificando porque havia vencido por 3-0 na partida de ida. Importante lembrar que essa expulsão repercutiu extremamente mal na Espanha. Já existe a suspeita de que ele está forçando a barra para sair do Betis. O cara ainda entra e toma o cartão vermelho, só aumentando e reforçando essa ideia que tem sido criada entre torcedores do clube espanhol. O Betis é um dos entraves para que o Palmeiras acerte a compra do jogador,
Palmeiras precisa se acertar com o Barcelona, que pede pelo menos 27 milhões de euros fixos mais bônus. Depois ainda precisa se acertar com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até 30 de junho. Outra notícia importante sobre o Verdão: Felipe Anderson, que havia sido contratado com a fama de nunca se machucar, ele chegou a completar 151 partidas consecutivas pela Lazio, sem lesão ou cartões, vem sofrendo com uma pubalgia. O atleta virou desfalque nos últimos dias e jogos do Palmeiras e ainda não tem data para voltar. Nessa quinta-feira ele participou de parte da atividade, depois se recolheu para continuar fazendo seu tratamento específico. A tendência é que ele esteja liberado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre Matheus Pereira. Pela manhã havia contado para vocês sobre alguns problemas que o Matheus Pereira colecionou enquanto vestia a camisa do Cruzeiro, certo? Quero acrescentar uma outra informação importante. Antes de ser cobrado pelo Alexandre Matos, durante a derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense em Curitiba, discussão feia, em que o Matos deixou bem claro que ele precisava respeitar a hierarquia do clube, alguns dias antes, o Matheus já havia se envolvido em outra polêmica, dessa vez com o dono da SAF do clube, Pedrinho BH. Confusão que aconteceu em São Paulo, o Matheus faltou com o respeito com o Pedrinho BH. Na oportunidade o Matos não estava, e ele se aproveitou, o Matos, da oportunidade de uma nova atitude intempestiva do Matheus Pereira, dessa vez no jogo contra o Atlético Paranaense, para cobrar o jogador de forma pública. O pessoal do Deixa Disso precisou intervir para acabar com qualquer discussão e para tentar tornar o clima um pouco mais ameno. Matheus Pereira, que conseguiu arranjar confusão com Alexandre Matos, com Pedrinho BH, com outros jogadores e também que não era bem quisto pelo novo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Importante lembrar que na passagem de ambos pelo Al Hilal foi o técnico português quem decidiu afastar o Matheus Pereira. O pessoal do Cruzeiro ainda tentou abafar o caso, dizendo que essa era uma coisa do passado. Quando surgiu a proposta do Zenit, Leonardo Jardim não fez nenhuma objeção para que o negócio saísse. Hora de falar sobre o São Paulo. Com mais uma despedida, essa tem sido a notícia mais comum do Tricolor versão 2025. Quem está de saída agora é Santiago Longo, volante que não disse a que veio. Ele havia sido contratado por empréstimo no segundo semestre do ano passado junto ao Belgrano. Operação de 300 mil dólares, que teria um acréscimo de mais 200 mil dólares se o Santiago Longo tivesse alcançado algumas metas estabelecidas em contrato. Ficou bem longe de bater qualquer meta, até porque quase não jogou. Foram 3 partidas nesse ano e apenas 2 na temporada passada. Chama atenção o fato de que no ano passado, quando da contratação do Santilongo, chegou-se a noticiar que o Zubeldia ligou para ele pedindo sua contratação. No final das contas, a passagem foi para lá de discreta. E ela acabou sendo facilitada porque o São Paulo nem quitou os 300 mil dólares que havia combinado com o Belgrano em setembro de 2024. Com a saída do Santiago Longo, o São Paulo se aproxima de 20 baixas no seu elenco na comparação com o ano passado. É bem verdade que quase todos os atletas que saíram com pouco espaço, nenhum deles titular absoluto, pelo contrário, eram atletas que ocupavam espaço e que garantiam um valor alto na folha salarial. Vocês sabem que o São Paulo precisa reduzir sua folha para conseguir um fluxo melhor de caixa e também para respeitar o orçamento. Bora falar agora sobre a possibilidade de Fabrício Angeleri não ser mais contratado pelo Corinthians. Existia enorme otimismo no Timão no início dessa semana para a contratação do lateral esquerdo de 30 anos de idade que pertence ao Getafe. Até porque na Espanha ele praticamente não joga, última atuação na temporada europeia passada. Diante desse cenário, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo sem custos, com opção de compra por valor baixo, mas o Getafe acabou encontrando outros interessados dispostos a pagar mais. E o Corinthians deixou bem claro desde o início que não pretende entrar em leilão e nem quer gastar nada com um jogador de 30 anos de idade que tem números pífios no futebol espanhol. Ele só conseguiu ser titular em 10 partidas durante 2 anos e meio de campeonato espanhol. Diante desse cenário, apesar do pedido do técnico Ramon Dias, existe uma chance real de o Angeleri não ser mais contratado, até porque era muito mais um esforço da comissão técnica argentina do Corinthians do que propriamente do presidente Augusto Melo, que tem feito esforços para reduzir custos. Quanto menos gente chegando, maior a possibilidade de o Corinthians se acertar financeiramente. Angeleri, que custa 800 mil reais por mês ao Getafe, se o Corinthians se acertasse com o clube espanhol, seria responsável por arcar com 100% dos vencimentos do jogador. Só para completar sobre o Timão, Angeleri era a 4ª tentativa diferente
do Corinthians para a lateral esquerda somente em 2025. Antes, o Timão já havia feito esforços por Wendel, que acabou se acertando com o São Paulo, por Arana, que continua no Galo, por Renan Lodge, que teve a sua permanência definida no Al Hilal, especialmente depois da saída do Neymar. Só para completar sobre o Timão, o presidente da Gaviões revelou uma conversa com líderes do elenco. É que a torcida organizada do Corinthians ficou bastante irritada com o comportamento do time no empate em 1-1 contra a Universidad Central, jogo disputado na noite dessa quarta-feira em Caracas, na Venezuela, pela partida de ida dos playoffs da pré-Libertadores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui você acompanha tudo sobre o nosso glorioso, com informações detalhadas e análises profundas. Já se inscreveu? Não perca tempo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Agora, vamos ao que interessa. O Botafogo tem mostrado, a cada janela de transferências, que sua ambição não tem limites. E a notícia que surge agora no mercado pode ser uma das mais ousadas até aqui. Paulo Dybala, estrela da Roma e um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial, recentemente recusou uma proposta astronômica de 465 milhões de reais do Al Ittihad, clube saudita que não mede esforços para atrair grandes craques para o seu projeto. Mas essa recusa não foi apenas uma questão de dinheiro, ela revelou muito sobre as prioridades do argentino e, mais importante, abriu um pequeno feixe de esperança para outros clubes que sonham em contar com ele. E é aí que entra o Botafogo. A possibilidade de Dybala desembarcar no futebol brasileiro parece, à primeira vista, um sonho distante. Afinal, estamos falando de um jogador valorizado, com um contrato bem amarrado na Roma e salários que beiram o inacessível para a maioria dos clubes do continente. No entanto, John Textor já mostrou que, para o Botafogo, não há barreiras intransponíveis. Se o clube alvinegro quiser mesmo entrar nessa disputa, não será apenas uma questão financeira, será um projeto esportivo ambicioso bastante para convencer Dybala de que sua história pode ser escrita em preto e branco. O que faz essa possibilidade ganhar um pouco mais de força é o fato de que Dybala, ao recusar os milhões sauditas, deixou claro que o dinheiro não é seu único critério. O jogador parece focado em um projeto que ofereça competitividade, desafios esportivos e a possibilidade de continuar atuando em alto nível. E é justamente aqui que o Botafogo pode tentar jogar suas cartas. A ideia de ser protagonista absoluto de um clube em ascensão, disputando títulos e liderando um projeto de crescimento pode, sim, seduzi-lo. Mas será o suficiente para tirá-lo da Europa? Além disso, há o fator emocional. O futebol sul-americano sempre exerceu uma atração especial sobre jogadores argentinos, e o Botafogo, com sua torcida apaixonada e um projeto ambicioso, pode se tornar um destino atraente. Basta lembrar que, em outras épocas, jogadores de grande nome voltaram para o continente para escrever seus últimos capítulos em clubes que ofereciam uma estrutura competitiva. Será que Dybala poderia seguir esse caminho? Claro, para que algo assim se concretize, a diretoria precisaria se movimentar com inteligência. Um jogador como Dybala não sai da Roma sem um esforço financeiro massivo, seja pelo pagamento de cláusulas contratuais ou pela oferta de um salário altamente competitivo. Mas o que mais chamaria a atenção do argentino seria a promessa de um time forte e competitivo ao seu redor. O Botafogo estaria disposto a dar esse passo ousado? A resposta para essa pergunta envolve um planejamento minucioso e uma visão de longo prazo, algo que John Textor já demonstrou ter ao projetar o clube como uma potência continental nos próximos anos. Afinal, trazer um jogador desse nível não se trata apenas de uma contratação, mas de um movimento que poderia transformar o patamar do futebol brasileiro. Para viabilizar um acordo desse porte, o Botafogo precisaria estruturar um projeto que fosse além do aspecto financeiro. Dybala não é apenas um jogador talentoso, ele é uma marca global, um atleta que atrai mídia, patrocínios e visibilidade internacional. Assim, a negociação poderia envolver não apenas um grande salário, mas também um pacote de incentivos, participação em receitas de marketing e até a possibilidade de um papel estratégico dentro do clube no futuro. Clubes como Flamengo e Palmeiras já demonstraram que, para convencer craques de peso, é necessário apresentar um projeto esportivo sólido, e o Botafogo teria que seguir essa mesma linha para tornar a oferta tentadora para o argentino. Outro ponto crucial seria a montagem de um elenco altamente competitivo. Dybala, ao recusar a fortuna do futebol saudita, deixou claro que busca um desafio esportivo que o mantenha no mais alto nível. Se o Botafogo deseja realmente entrar nessa disputa, precisará garantir que o time esteja brigando por títulos nacionais e internacionais. A presença do Glorioso na Libertadores, por exemplo, seria um fator determinante para convencer um jogador desse calibre. Além disso,
reforços pontuais e uma estrutura de trabalho bem definida seriam essenciais para que ele enxergasse no clube um projeto vencedor. A adaptação de um jogador como Dybala ao futebol sul-americano também seria um fator a ser considerado. Apesar de ter raízes argentinas e conhecer bem o estilo de jogo praticado no continente, sua carreira foi quase toda construída na Europa, onde o ritmo e as condições de jogo são diferentes. No entanto, o fator emocional pode pesar a favor do Botafogo. Muitos jogadores sul-americanos, em algum momento da carreira, sentem o desejo de retornar às suas origens e experimentar novamente a paixão única das torcidas locais. A atmosfera do estádio Newton Santos lotado, com a torcida alvinegra empurrando o time em grandes jogos, poderia ser um atrativo poderoso. Há a questão da concorrência. O futebol brasileiro tem se tornado cada vez mais atrativo para jogadores renomados, e se o Botafogo realmente se interessar por Dybala, pode ter que disputar sua contratação com outros clubes do país e até mesmo com equipes de mercados emergentes. A vantagem do Glorioso, nesse cenário, seria a solidez do projeto de John Testor e a possibilidade de oferecer um protagonismo absoluto ao jogador. Mas será que o Botafogo estaria pronto para essa investida ousada? E você, torcedor, acredita que Dybala poderia ser a cereja do bolo para levar o clube a um novo patamar? A possível negociação de Dybala ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: o Botafogo não tem medo de sonhar grande. E a torcida, claro, acompanha tudo de perto, imaginando até onde esse projeto pode chegar. Mas e você, torcedor alvinegro, acredita que o clube pode surpreender e tentar uma investida por Dybala? O que seria necessário para convencê-lo a vestir a camisa do Glorioso? Deixe sua opinião nos comentários e continue ligado no canal, porque as próximas movimentações prometem.